Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu quero ler aqui do versículo 11 ao versículo 32. Lucas capítulo 15, do 11 ao 32. A minha versão é a corrigida fiel, então eu não sei, às vezes dá alguma diferencinha, mas a essência é a mesma. Todos encontraram, irmãos? Lucas capítulo 15, do verso 11 ao 32. Diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe, que era aquilo? E ele disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens, com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se, e você diz amém. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Que ela encontre lugar nos nossos corações, que tenhamos liberdade, ó Deus, através do teu Espírito Santo, para ministrar a tua palavra, que o teu Espírito Santo fale conosco e que possamos sair daqui melhor da maneira que nós chegamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, Jesus, aqui, ele estava indo da Galileia para Jerusalém. Nesse tempo aqui, nessa caminhada, ele então começa, ele vai curando pelo caminho, ele vai entrando nas aldeias, nas cidadezinhas, e a maior dificuldade do ministério de Jesus, entre tantas dificuldades que ele teve, era com os fariseus, era com os escribas, os mestres da lei. Esse grupo de pessoas era algo que, quando lemos o Evangelho, nós vemos que de tudo que Jesus fazia, eles
sempre opunha de alguma maneira. Por eles ter conhecimento da lei, por eles ter assim o entendimento, eles acabavam que faziam tudo corretamente, mas acabavam sendo hipócritas porque eles não queriam comunhão com outras pessoas, porque eles entendiam que eles estavam acima de tudo, porque eles sabiam tudo, porque eles entendiam, eles escreviam o livro da lei. Então, eles não conseguiam ter essa comunhão necessária. E enquanto Jesus pregava essa comunhão para trazer os filhos que estavam distantes, e aí, com esse entendimento deles, sempre encontrava-se uma barreira. Nós podemos observar, se você está com a Bíblia aberta, o comecinho do capítulo 15, note que o último versículo do capítulo 14 diz assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E logo que vira para o capítulo 15, você vai ver o primeiro versículo dizendo assim, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então nós percebemos que Jesus, ele vinha falando algo e diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E então chega um grupo de pessoas para ouvir Jesus. Mas logo no versículo 2, nós vemos que também chega um grupo de fariseus e mestres da lei e começa a murmurar. E começa a criticar aquilo que estava acontecendo. E Jesus, que não ia perder a oportunidade, no versículo 3, o que ele faz? Ele então começa a falar algumas histórias. E aí é esse capítulo que nós acabamos de ler, uma parte, que Jesus então ele vai dizer, no comecinho dessas histórias, ele vai falar da história de uma ovelha perdida, que ela se perdeu e o bom pastor foi atrás, e ele se alegra quando a encontra. E depois ele vai contar a história de uma mulher que perdeu uma moedinha, e ela procura, encontra, e ela chama as amigas e comemora, e ela se alegra. E quando Jesus fala ali da ovelha perdida, Jesus, ele ironicamente, ele já dá uma indireta para esse grupo de fariseus e pessoas que criticavam ele. Quando ele diz que há mais festa no céu quando um pecador se arrepende do que aqueles que não se arrependem e não precisam de perdão. Embora nós sabemos que todos precisam se arrepender, mas Jesus, ironicamente, ele já alfineta esse grupo de pessoas. Essa parábola que lemos, ela foi batizada do filho perdido, mas eu entendo que ela poderia ser do pai que ama, do pai que acolhe os filhos. E eu vendo aqui esse texto, o que me chama a atenção, que eu queria compartilhar com você nesta noite, são os filhos desse pai. São os filhos que ele tinha, que embora sendo filhos, me parece que eles estavam mais querendo ser empregados do que filhos. Porque há uma diferença. O filho, ele trabalha pelo que tem, o empregado trabalha pelo que vai vir. O empregado, ele trabalha por interesse, e o filho trabalha por amor. O empregado trabalha pela expectativa de futuro, e o filho trabalha pela perspectiva de presente. Então há um contraste entre eles, e é o que nós vamos ver nesta noite. Observa que no comecinho disso que nós lemos, nós vamos ver que Jesus já está dizendo, tinha um certo homem 2 filhos. O que parece que esse homem tinha uma fazenda, ele tinha uns bens, e um desses filhos, um mais novo e um mais velho, então ele se aproxima do pai, e ele pede então uma parte dos seus bens. É claro que ele tinha um propósito nisso, ele tinha uma ideia com isso. O que parece é que ser filho não estava bom.
O que parece é que estar na casa do pai não estava suficiente. Então, ele afronta o seu pai, ele insulta o seu pai e pede uma parte da herança. E é natural nós de entendermos que todo homem que tem bens, essas coisas de herança é quando o pai venha a falecer. Então, se um filho pede a parte da herança, o pai ainda estando vivo e com eles, acaba sendo um insulto para o pai. Ele afronta seu pai e pede. O pai, muito bom, o que ele diz? Ele reparte para os dois. Ele reparte os seus bens. E mais que depressa, o filho mais novo vende tudo aquilo, uma outra afronta ao seu pai, e faz daquilo dinheiro, e vai para uma terra distante. Ou seja, olha, eu quero viver aquilo que está no meu coração. Eu não quero meu pai por perto, eu não quero as pessoas que estão comigo por perto, eu quero ir para bem longe. E ali, ele gasta tudo que ele tem, desenfreadamente. Tudo que ele tinha no seu coração, ele vai viver. Esbanjando, com libertinagem, tudo aquilo que poderia fazer com seus desejos, seus anseios, ele faz. A ponto da história dizer que ele gasta tudo o que ele tem. Mas veio uma crise. Essa crise chamada fome, ela chegou. No versículo 14, nós vemos que depois dele gastar tudo que ele tinha, ele começa a padecer necessidades. E como ninguém lhe dava nada, ele então vai atrás de um emprego. Ele arruma um emprego, este patrão coloca ele para cuidar da sua criação, que eram os porcos, e como ninguém lhe dava nada, ele não tinha nada, ele tinha fome, ele começa então a ter desejo de se alimentar daquilo que os porcos comiam, para saciar a sua fome. Então, ele vive assim momentos difíceis, porque ele estava com seu pai, na casa do pai, tendo tudo o que poderia ter, mas ele ansiou algo, ele tinha algo para fazer lá fora, e ele fez tudo o que conseguia fazer para ir e conseguiu ir. Mas, no dilema da sua vida, irmãos, no dilema da vida desse moço mais novo, ele cai em si. O versículo 17 vai dizer que, e tomando em si, disse. Aqui é o momento em que ele se reflete, um momento que ele para e pensa. Aqui ele tinha duas opções. Ou ele se culpava e se frustrava e se revoltava, ou ele se arrependia. Mas o que nós vemos aqui é que esse moço se arrependeu. Porque ele diz assim, ó, quantos empregados de meu... Observe que ele está invocado com empregado. Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, isso no versículo 17, e eu aqui pereço de fome. E nós observamos que o arrependimento é a tristeza de uma relação quebrada. Não é a tristeza de um erro cometido. E quando ele planeja tudo aqui, mostra que ele se arrependeu, porque o versículo 18, ele faz um ensaio daquilo que ele quer fazer. Eu vou me levantar e vou retornar até o meu pai. E eu vou fazer uma confissão a ele, eu vou dizer para ele, olha pai, eu pequei contra ti, contra Deus e contra os céus. Eu já não sou digno de ser chamado filho teu.
Porque se ele não tivesse se arrependido, ele queria consertar o erro que ele fez. Porque a tristeza de um erro cometido, a pessoa fica se frustrada, ele vai querer consertar aquilo que ele fez. E aqui aí acaba piorando, porque a pessoa vai consertar o erro, as suas mazelas são reveladas, a sua vaidade começa a se revelar, e aí fica pior do que estava. Com Judas foi assim. Ele errou, em vez dele tentar se reconciliar, ele foi tentar consertar o erro que ele tinha. Ficou pior. Acabou revelando quem ele era e acabou levando ele à morte. Esse moço, então, ele se arrepende e ele quer voltar para o seu pai. Ele faz um ensaio no verso 18 e 19, diz: eu vou me levantar, eu vou falar com meu pai, e vou pedir para ele que eu não sou digno de ser chamado filho dele. Mas ele pode me fazer como se eu fosse um empregado. E aqui nós conseguimos entender isso. Porque você já deve ter passado por alguma situação que você se arrependeu. Todos nós. Eu já passei por situações que eu me arrependi. Você já deve ter passado. E quando nós passamos por situações que nós nos arrependemos, é um dos critérios que nós pensamos. Senhor, de todo o lugar que existe embaixo da sombra das suas asas, se o Senhor deixar eu ficar no cantinho, já está bom. Porque você quer reatar a relação com o Pai. O pai pode não pensar assim, mas o arrependido pensa. Se eu ficar no cantinho ali, na sombra, o importante é eu estar debaixo das asas do Pai. Já é suficiente. E ele então se levanta e vai se encontrar com o Pai. O verso 20 diz que ele se levantando, ele vai agora materializar tudo aquilo que ele ensaiou, e ele então vai de caminho de volta para o seu pai. E o que é interessante, irmãos, que agora começa a chamar a atenção do pai, é que quando ele está vindo de longe, o pai que o vê sai correndo ao encontro dele. Isso mostra que o pai, ele estava à espera do filho. Porque se há um pai que o filho foi embora e ele pensa, um dia pode ser que ele volte ou não, o pai continua vivendo a sua vida normalmente, mas aqui o que dá para entender é que o pai sempre olhava no caminho para ver se o filho vinha. Porque bastou o filho aparecer e vir de longe, o pai sai correndo ao encontro dele. E a Bíblia faz questão de dizer que o pai pula o pescoço do filho, que nós conhecemos isso como um abraço, e o beija, mostrando assim, com essa atitude que, eu não quero saber o que aconteceu, o importante é que você é meu filho, e eu tenho amor e misericórdia por você, e pronto. E o versículo 21 diz que o filho começou então a colocar em prática o que ele tinha ensaiado. E ele começa a falar, pai, eu pequei contra ti, contra os céus. Eu fiz o que não era legal fazer. Eu fiz algo que não era bom. Eu fui embora. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas lendo aqui, o que nos chama a atenção e que deixa assim, nós intrigados ou até assim desconcertados, é que o pai, ele não deixa o filho terminar a oração. Se você observar, no versículo 21, quando o filho vai dizer, faz-me como se fosse o teu empregado, o pai não deixa ele fazer. O pai corta a confissão do filho ali e já chama o empregado. O filho fala
até o filho: ó, eu não sou digno de ser chamado teu filho. O pai então já manda chamar um empregado e fala: traz roupa, traz anel e traz sandália para os pés. O pai então coloca o filho numa posição de honra. O pai coloca um anel no dedo com um sinal de autoridade. Enquanto o filho estava preocupado em ter poder para gastar dinheiro, o pai estava querendo dar autoridade para o filho. E coloca então sandálias nos seus pés, dizendo: você é um homem livre. Porque os empregados, os escravos, andavam descalços. E ele então devolve o chinelo para o seu filho e diz: você é livre para fazer a minha vontade. E muito mais. A Bíblia diz que ele mandou matar um bezerro cevado, que esse bezerro era só em ocasiões especiais, e ele então faz uma festa e comemora a volta do filho. E ele diz: vamos nos alegrar, porque o meu filho estava morto e reviveu. Observe, irmãos, que esse relacionamento quebrado com o pai, ele é visto como uma pessoa que está morta. Esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. E houve festa, e todos se alegravam, e todos foram felizes, e o pai convida e se alegra com eles, porque o filho que estava longe agora está perto. O pai agora está alegre. O pai agora tem o filho por perto. O pai agora se regozija. Mas tinha o outro irmão. O outro irmão, a partir do versículo 25, nós veremos que ele vai vir do seu trabalho. E quando ele vai chegando em casa, ele escuta toda aquela festa. E eu e você vai entender que ele poderia ter entrado na festa e chegado e se alegrado com o pai. Mas ele não faz isso. Ele chama um empregado. E ele fala: o que está acontecendo aí? E o servo responde no final do versículo 27, tudo isso está acontecendo é porque o teu pai recebeu o teu irmão são e salvo. O seu irmão está de volta. Então está havendo uma festa e eles estão comemorando. E o irmão poderia entrar nessa festa, comemorar junto e participar da festa. Mas ele fica indignado e fica irado com aquilo que está acontecendo. Ele se irrita com aquilo. E o pai, mais que depressa, do mesmo jeito que ele saiu ao encontro do filho que foi embora, ele sai ao encontro deste filho que está irritado. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, no versículo 29. Filho, vamos entrar, a festa é nossa. O seu irmão estava morto e reviveu. Mas olha o que o filho diz para o pai no versículo 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento. Primeiro que ele já nunca é muito tempo. Nunca transgrediu o seu mandamento. Olha que a situação de uma pessoa que ele se reserva e ele não quer comunhão. Olha como ele fica cheio de dedos e ele já começa a entender que ele está numa situação de privilégio. Eu nunca transgredi a tua lei. Eu te sirvo há tantos anos, nunca transgredi o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para eu alegrar com os meus filhos. Olha que
ele vive uma vida como se fosse um empregado. Ele é filho, mas ele vive como se não fosse. E o pai, no versículo 30, diz: vindo, porém, este teu filho, ele continua, vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. Quer dizer, ele afronta o pai, dizendo, este teu filho. Mostra que ele não quer comunhão. Porque ele podia dizer, vindo meu irmão. Não, este teu filho veio, e o Senhor fez essa festa para ele. E olha, irmãos, que quando a pessoa ela está numa situação de crítica, observe que ele entra nos mínimos detalhes e ele força. Porque ele diz assim, ó, vindo teu filho que desperdiçou os teus bens. Primeiro que não era verdade, porque os bens já eram do filho. Então, ele está forçando a convencer o pai que o pai estava errado e que o filho que voltou ainda estava errado. Desperdiçou os teus bens com as meretrizes. Também não fala que ele desperdiçou os seus bens com as prostitutas. Mostra que ele viveu uma vida desenfreadamente. Pode ser até que sim. Mas o filho aqui, ele está fazendo questão de forçar algo para denegrir a imagem e a atitude do pai. E depois de tudo que ele fez, o Senhor ainda matou o bezerro cevado para comemorar com ele. E o pai novamente vai dizer, filho, tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas. Mostra que quem se afasta somos nós. O pai disse, você sempre está comigo. E tudo que é meu é teu. Ele estava tão cego que ele não conseguia perceber e ter discernimento que aquilo também era dele. Que ele poderia usufruir de tudo aquilo. Mas a falta de comunhão dele deixava ele cego. E o versículo 32 e o último diz, mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão, aí o pai tenta abrir o olho dele. O pai não diz assim, e esse meu filho que voltou, não, este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Irmãos, eu queria fazer algumas considerações sobre esse texto. Todos nós que recebemos a Cristo, que fomos gerados nele pela vontade do Pai, logo somos filhos de Deus, Pai. Todos nós. Isso é um fato. Segundo o que lemos e segundo o que as Escrituras nos falam. E a pergunta que fica entre nós, segundo esse texto, até quando nós vamos viver querendo ser empregados e não filho? Até quando nós vamos viver com expectativa do futuro e não com a perspectiva do eterno? Até quando vamos esperar ter para fazer? Até quando? Se nós somos filhos, se tudo que é do Pai é nosso. Nós estamos aqui para, como filhos, revelar o que nós já somos e não o que nós poderíamos ser.
essa ideia de futuro, irmãos, quem ressignificou isso foi o diabo lá no jardim. Quando Deus criou o homem, Ele diz, eu te abençoo, você frutifica, multiplica e domina a terra. Vem a serpente e diz, no dia que você fizer, você será. Quer dizer, ele joga aquilo que Deus colocou para nós como eternidade, ele joga lá na frente. E aí nós, muitas vezes como filho, nós vamos trabalhando com essa ideia na nossa mente. Eu não tenho, o dia que eu tiver eu faço. Eu não sou, o dia que eu for eu faço. Jesus é o exemplo de filho. Como que eu posso ser filho? Jesus é o exemplo de como que é ser filho. Ele é o mais velho? Não. Ele é o unigênito do Pai. Ele é o primeiro e o último. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Jesus, o homem perfeito, a quem nós consigamos seguir e ser filhos como o Pai quer que nós sejamos. E olha que Jesus, Ele faz isso, Ele mostra isso para nós quando Ele está no madeiro, na cruz. Quando Ele está ali nos últimos momentos da sua vida, o que Ele diz ali? Deus meu, por que me desamparaste? Quer dizer, Ele quebra aquela ideia de divindade para passar-nos a ideia de filho. Ele, Deus meu, por que me desamparaste? E em seguida Ele fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se alguém estivesse passando ali, ele poderia até confundir algo. Ainda bem que nós vemos no registro que alguém até não entendeu muito. Alguém disse, ele está chamando por Elias, quando ele disse isso. Jesus nos ensina que o nosso Deus é o nosso Pai. Porque essa ideia de divindade, irmãos, lá fora os pagãos têm. Se você conversar com qualquer pessoa lá fora, ele vai dizer, se Deus quiser, vai dar certo. Esse Deus que lá fora diz, é o mesmo Deus que eu e você tem. Eu não estou bem, mas Deus vai curar. Mas ele não segue Jesus. Ele tem outros deuses. E aquilo que o inimigo quis ressignificar na nossa mente e jogar Deus lá na frente, o Pai hoje nos lembra que Ele é eterno e nós somos seus filhos. O que nos resta fazer? Entrar na fazenda, entrar no reino, usufruir de tudo que é do Pai, ter comunhão, abraçar a causa, e não fazer porque eu vou fazer, porque um dia eu vou receber. Não, isso daí os empregados fazem. E os empregados até têm que ter cuidado do jeito que fazer, porque senão ele perde o emprego. Mas o filho ele faz porque ele é filho. O filho ele faz porque ele tem. Todos nós
Todos nós somos predestinados a sermos filhos de Deus. Todos nós. E eu garanto para você que eu e você juntos, nós não somos melhor do que esses dois meninos. Não somos. Se os dois filhos caíram nesse erro, é fácil de eu e você junto também esquecermos da nossa paternidade. E começar a não querer, começar a querer ter Deus como nosso pai, mas não querer ter o próximo como irmão. Fácil, muito fácil. Eu quero concluir, irmãos, nessa história que nós lemos. Como o filho mais novo terminou, nós já sabemos. Ele se arrependeu. Mas se você observar, Jesus não colocou como o filho mais velho termina. Não colocou. Ficou desse jeito. Nós não sabemos se ele entrou, nós não sabemos se ele foi embora, nós não sabemos se o pai insistiu mais. Essa história nos indaga e faz uma pergunta para nós: com quem nós parecemos? Com o filho que às vezes erra, quer ficar distante do pai, afronta o pai, depois nos arrependemos e o pai nos perdoa e nós continuamos? Ou nós somos como o filho mais velho que vivia como se não fosse? Então, eu quero dizer nesta noite que esta é a história de todos nós. Como ficou o filho mais velho, a Bíblia não diz. Talvez é porque tem que sempre ficar essa pergunta. Como os pecadores terminam, nós sabemos. Mas como os religiosos terminam, nós vamos ter que resolver. Se somos filhos ou se somos empregados. Amém?